Eu sou a Jéssica Bastos e esse é o Pode com Propósito. Nesse episódio de hoje, nós trouxemos uma mulher muito especial também e que carrega um testemunho fortíssimo. Eu tenho certeza que a história dela vai impactar a sua vida. Então fica aqui com a gente e eu quero dar as boas-vindas à Priscila Costa, um nome que foi muito chamado aqui nesse podcast. Nós estamos muito felizes em te receber aqui. É uma grande honra ter você aqui com a gente. Desde já te agradecemos por ter se disponibilizado e por ter sido vulnerável e corajosa para compartilhar a sua história. Seja bem-vinda, Pri. Obrigada por esse espaço. Não tenho dúvidas de que o Senhor preparou muitas bênçãos para esse podcast e vamos juntas aí alcançar muitas almas em nome de Jesus. Amém. Pri, conta um pouquinho pra gente sobre quem você é, o que que você gosta de fazer, quem é a Priscila, né? Pra quem não te conhece, você é casada, você já é mamãe, o que que você gosta de fazer, qual é a sua profissão, sua igreja? Conta um pouquinho sobre você pra nós. Legal. Então, eu tenho 28 anos, sou convertida aí há quase 4 anos. Sou casada com Moisés, o amor da minha vida, há 2 anos e Que meio. lindo. Sou psicóloga de formação, mas hoje eu atuo como gerente de pessoas e cultura. Inclusive, é uma empresa cristã, que é um testemunho também à parte, né, na maior plataforma de eventos cristãos do Brasil, é uma Olha empresa que nacional. legal. Sou extremamente caseira, então só de eu sair, de me propor a Uhum. estar em espaços é porque o Senhor tem tocado no meu coração, de que eu não tenho uma história tão impactante para guardar ela, né. Então Exatamente. eu preciso sair, preciso pregar a palavra. Hoje eu congrego já há mais de 2 anos na Assembleia de Deus do bairro Penha, então Uhum. meus pastores são maravilhosos, a irmã Aline e o pastor Diego são uma bênção na minha vida, e lá eu estou à frente do Ministério de Mídias Sociais também, hoje lidero servindo ao Senhor. Que especial! Nossa, uma mulher bem ativa, embora que você disse que gosta de ficar em casa, É. né, mas super ativa. E Pri, eu gostaria que você contasse um pouquinho como que foi a tua história antes de você conhecer Jesus e o momento que marcou esse encontro com Jesus. Legal, legal. Então, a minha família é católica, mas não tão praticante, né, Uhum. então não tinha aqueles momentos de oração em casa, de leitura da palavra, mas vez ou outra a gente ia na igreja. Então eu fiz ali a primeira comunhão, crisma, então conheci de uma maneira um pouco mais superficial a palavra, mas conheci. E aí quando eu entrei ali na adolescência, eu comecei a dizer que eu era ateia e inclusive, né, quando as pessoas falavam de Jesus me revoltava, eu tinha muita raiva, assim, de Uhum. cristãos dentro do meu E coração. tem algum motivo que gerou essa raiva, essa repulsa pelos cristãos, por Jesus no seu coração? Teve algum fator, algum fato que gerou isso? Eu acredito que foi muito não do meu núcleo familiar, mas a família como um todo, ela vem de um movimento político e tudo mais que tem essa certa repulsa a questões mais conservadoras e tudo mais, então eu cresci nesse ambiente, né. Uhum. E eu tinha, assim, um asco, assim, eu não poderia quer ver da assembleia, que é o lugar que eu estou hoje, né. Falava que era assembleiano, assim, já me gerava uma repulsa gigantesca. E, enfim, fui ateia por muitos anos, até que aos 18 anos eu passei por um momento, bastante traumático, digamos assim, e comecei a procurar um sentido espiritual para mim. Ser cristã não estava ali Não era como uma uma das não, opção. não era uma possibilidade. Então eu fui em sanca budista, fui, né, busquei em centros espíritas, centros de umbanda, fui em todas as religiões que você me perguntar, eu fui em algum momento, eu frequentei, eu estudei. Hoje eu tenho uma pós em teologia, eu gosto muito de estudar teologia, então na época eu também era muito curiosa. Então Uhum, cada religião que eu conhecia, eu me aprofundava, assim, drasticamente para tentar me encontrar. uhum. E inclusive eu tenho a palavra bruxa tatuada nas costas, porque aí eu entendi que como que eu vou explicar que eu sou politeísta, que eu acredito em vários deuses, e aí me falaram: "Não, você é uma bruxa, você é uma mulher livre, você, né, acredita na Uhum, natureza e tal", então o meu apelido na época era bruxinha, inclusive. uhum. Então Olha só. eu frequentava muitas raves, né, festivais de trance, então lá essa questão da bruxaria era muito comum, meu apelido era bruxinha. Uhum. E estava aí nessa Chegava a fazer aqueles rituais, alguma coisa assim? Sim, eu lia tarô, então também tinha essa questão. Hoje eu estudando, eu dei o nome, né, não só eu, mas muitos teólogos que estudam outras religiões chamam de nova era. Então é um misto de coisas, né, Uhum. envolve várias religiões, envolve tarô, envolve a questão do horóscopo, então eu era muito ativa no que dizer respeito a tudo isso.
Nessa época, algumas outras religiões também citam Jesus, então, digamos que aquele ódio foi passando gradualmente, Aham. mas por Jesus, mas não pelas pessoas. Uhum. E Entendi, você não gostava de crente. não, de jeito nenhum, assim, tinha uma repulsa, assim. Eu brinco que eu quero me tornar tudo aquilo que eu odiava, crente, magra e rica. Muito bom. Porque, assim, eu tinha um pavor e acabou que hoje, né, felizmente, eu vejo que é um lugar cheio de amor e mesmo estando numa igreja mais conservadora, nunca tive um olhar torto na minha igreja. Nossa. As irmãs lá do coque, do círculo de oração, me Sim. receberam super bem, então toda aquela percepção que eu tinha de fora não era correta, sabe? Uhum. Que especial, ouvir isso, porque de fato, né, hoje a gente tem muitas religiões, né, e eu sou franca em dizer que a minha história é um pouquinho diferente, eu cresci também num lar católico, mas a minha família, até hoje, assim, muitos deles são católicos, eles são católicos muito ativos, Uhum. né. A minha mãe, ela servia na igreja católica, então eu cresci de fato, né, eu brinco com as meninas do meu grupo de GPS, eu não sei se vocês têm isso na assembleia, Não. pequenos grupos. O nosso se chama na nossa igreja se chama grupos de GPS, que são pequenos grupos, em alguns lugares são conhecidos como célula, Uhum. outros como GR, enfim. E eu brinco, né, nesse meu grupo que eu era tipo uma fariseuzinha, assim, sabe? Porque eu cresci muito inserida dentro desse ambiente religioso, né? Uhum. Então eu conhecia, de certa forma, Deus, mas como um Deus muito distante, que estava lá em cima, com um cajado na mão, pronto para me Uhum. punir, pronto para brigar comigo. Qualquer coisa que eu fizesse errado, um passinho que eu desse pro lado, eu seria punida. Então eu conheci um pouco diferente, né? E que legal ouvir assim de uma pessoa que conheceu várias faces, né? E eu gosto de falar também que as pessoas que não gostam de crente, essas são as que Jesus mais gosta, né? O apóstolo Paulo foi um exemplo disso. Uhum. Imagina, ele perseguia os cristãos, ele matava cristãos. Em algum momento Jesus encontrou ele e ele se tornou aquele crente fervoroso, Uhum. né? Escreveu mais de um terço ali do Novo Testamento. Então Jesus ele gosta realmente dessas pessoas que não gostam de É. crente e leva de fato para uma igreja super conservadora, né? Uhum. Hoje em dia eu acho que mudou também um pouco essa questão, né, do cristianismo, das igrejas. Antigamente a gente tinha assim muitas regras, Uhum. né? E hoje eu acredito que depois que veio um novo avivamento sobre as igrejas e tá vindo outro por aí, as Uhum. coisas foram, né, mudando um pouco. A gente começa a conhecer Jesus não como um Jesus de regras, pelo contrário, se você for ler a Bíblia de capa a capa, você vê um Jesus que quebrava regras, Uhum. não quebrava princípios. Sim. Nós não podemos confundir regras com princípios. Os princípios são cumpridos, mas as regras não, Uhum. né? Então, eu gosto muito de conversar sobre isso. Fico feliz que você é uma estudiosa. Eu acredito realmente que a gente precisa conhecer, a gente precisa, né, buscar cada vez mais o conhecimento e principalmente da palavra de Deus. Com Então, eu quero certeza. que você conte um pouquinho mais sobre essas experiências que você teve, né, com essa denominação bruxa. Eu sei que eu conheço um pouquinho ali do que você me mandou, que você também foi para uma vertente do feminismo, Uhum. né, que é um movimento que ganhou muito espaço entre as mulheres, infelizmente, Uhum. né. Eu sei que é um assunto bem delicado, Sim. nós Mas a estamos gente precisa falar sobre mas isso, né? nós estamos aqui para isso, né. Eu acredito que esse lugar foi um lugar estabelecido pelo Senhor, para que a verdade dele seja espalhada, então eu também não vou ter medo de Uhum. falar o que precisa ser falado aqui. Eu gostaria que você fosse corajosa e Uhum. nos contasse um pouquinho sobre isso também. Com certeza. Eu tenho mais de 30 tatuagens e o senhor só me mandou, né, que ele manda e eu obedeço, remover 2 delas. Uma é o símbolo do feminismo que eu tenho aqui na parte interna Uhum. do braço, E dói então muito, né? dói, mas estou removendo. As 2 que ele mandou, eu estou removendo. As outras eu entendo que servem de testemunho e tá tudo bem, Sim. mas aquelas que o Espírito Santo me conduziu. E falando um pouco sobre o feminismo, né, eu
tatuei o símbolo do feminismo aos 15 anos. Então eu tive contato Olha. muito nova, né? Aham. Ali com 12, 13 anos eu já me dizia feminista. Como que você começou a conhecer essa vertente? Foi no rolê. No rolê. Isso, eu comecei Começou a a se sair. conectar com mulheres que se diziam Isso, feministas. isso. Aí até tinham grupos, né, que iam para discutir um pouco da história feminista e tudo mais. E eu entendo que esses anos, foram aí mais de 10 anos praticamente de feminismo, removeram muito da minha essência e da minha feminilidade, né? Então hoje eu estou trabalhando nesse resgate do que é ser uma mulher bíblica. Hoje eu diria que esse é o meu espinho na carne, é onde eu estou sendo moldada e transformada pelo Senhor. E quando eu digo que a minha feminilidade me foi tirada, isso também foi mostrado externamente, né? Porque eu cheguei a 118 quilos, já perdi 42 agora. Nossa. Tinha, né, os pelos corporais ali totalmente expostos, o meu Uhum, cabelo cada vez mais curto, os uhum. relacionamentos eu buscava homens que eram mais femininos, que eram mais omissos, que eram mais submissos. Então eu não tinha aquela percepção de masculinidade e feminilidade bíblica, né? Sim. Dos papéis que Deus nos criou para exercer. Então, durante esses anos ali, eu fui uma grande militante, inclusive, do movimento feminista. E Chegou a participar de movimentos? sim, sim. E o meu testemunho, como eu te falei, né, ele é impactante em várias áreas, porque quando eu me converti, foi um impacto espiritual, político, social. Então, Hum. assim, na época eu tinha 11 mil seguidores no Instagram e eu falava muito sobre amor próprio, sobre o corpo livre, sobre feminismo. E aí o senhor me orientou a excluir aquele perfil. Né? Então, do nada, eu desapareci das redes sociais, voltei com um perfilzinho com 100 seguidores. E outra pessoa. Outra pessoa, então assim, até hoje, né, pessoas que eu não tive mais contato nas redes sociais me encontram, assim, no supermercado: "É verdade que você virou crente?" Tipo assim, pessoas Sim. que estudaram comigo no ensino médio, assim, eu acho que era uma pessoa que ninguém imaginava que iria se converter, sabe, é uma improvável. E só concluindo ali como eu me converti, né, você falou sobre Paulo, com muita humildade, por favor. Sim. Eu acho nossa história muito parecida no como a gente se converteu, né. Eu, quando estava nessa busca incessante aí por um sentido da vida, já tinha buscado de tudo, já tinha na minha casa tinha ali imagens de tudo, cristais, pirâmides, e fazia tudo e Uhum. não me sentia plena, e Você não conseguia preencher aquele vazio que você estava buscando preencher, com não. todas essas E coisas. além da parte espiritual, também tinha essa questão de uso de substâncias, de álcool, de ir para todo tipo de festa. Então eu ia para o baile funk, ia para o sertanejo, ia para o eletrônico. Eu buscava em todos os locais Uhum. sentir aquela completude que hoje eu vejo que só Cristo traz, né. E aí essa busca incessante, e eu sou autista, né, mas eu não tinha o diagnóstico até a fase adulta. Então eu fui uma criança muito solitária, que não conseguia brincar com outras crianças, que era muito triste. Somou tudo isso e eu tive um quadro de depressão muito forte, e todas as noites, né, eu falava para o universo, na época não tinha a percepção que era Deus, que eu queria morrer. Então eu pedia para ele me dar uma doença, muitas vezes eu Olha peguei uma só. lâmina para tentar suicídio, mas o que que acontecia? Eu dormia. Eu comprei uma lâmina no mercado para cortar meus pulsos e toda vez que eu ia, eu dormia. E eu tenho maior dificuldade para dormir, mas eu dormia e não conseguia executar. E aí eu acordava e pensava: "Meu Deus, mais um dia que eu tô viva, que saco", e pedia para ter uma doença, enfim. E aí um amigo me convidou para ir em um instituto de Santo Daime, que eles consagram a medicina indígena, que o nome é ayahuasca, que é um chá. Uhum. E aí, eu pesquisando, eu tomava um remédio faixa preta ali para depressão, pesquisando, eu vi que não poderia misturar esse chá de ayahuasca com aquela medicação específica que eu tomava, que poderia causar morte. E o pessoal lá é muito responsável, inclusive, então eles fazem uma reunião prévia com os medicamentos que você não pode tomar. Eu assinei me responsabilizando, Sabendo que você sabendo tomava. porque eu queria morrer. Então eu escrevi uma carta de suicídio no bolso para minha mãe, para ela não processar o pessoal, porque eles me deram todas as orientações, mas que eu fui para morrer lá. Porque o que que eu pensei? Vou morrer no meio do mato, não vai ser minha mãe que vai encontrar meu corpo, então estava tudo muito planejado na minha cabeça, né. São pessoas estranhas, o meu amigo tem maturidade para lidar com essa situação, fui assim pronta para morrer. Esse era o meu Nossa. objetivo. E fui, assim, com uma paz, sabe, no carro, assim, de tô indo pra morte assim, muito tranquila de que era isso que ia acontecer lá.
E chegando lá, só para dar um contexto, né, a religião Santo Daime, ela une, religiões como o catolicismo, mas também Umbanda, espiritismo, então é um mix de É religiões, tudo junto. é tudo junto. Então, depois em outros momentos E esse lugar, só pra gente entender um pouquinho, porque eu sou muito leiga, né, sim. nisso, e acredito que muitas pessoas que vão nos ouvir também não entendem. Então, explica um pouquinho pra gente como é que funciona. É uma clínica, é um instituto, você falou um Instituto, instituto, né? mas é espiritual. Você se faz uma inscrição, paga para estar lá? Como é que funciona mais ou menos isso? Tá, é um local espiritual, então eles têm lá uma tenda, tem as imagens e tudo mais, mas é necessário sim pagar por causa do chá, que tem um custo, E né. tem uma estadia, vocês ficam lá, assim, Geral tem festivais que aí acontecem ali mais de um dia, mas no geral é no amanhecer, então você vai à noite, você passa acordado, né, à noite lá e volta de manhã para sua casa. Ah, é durante a madrugada, sim. Isso, geralmente sim. Uhum, Tem alguns momentos que acontece durante o dia, mas geralmente era assim que acontecia. entendi. Então eu fui lá, e chegando lá, depois eu continuei indo por alguns meses, mas nesse primeiro em específico, o nome do trabalho era Rezando o Amor de Jesus Cristo. Eu fui por alguns meses e esse foi o único dia que só tinham músicas, canções relacionadas a Jesus, o que pra mim já é, aí uma coincidência, né, do meu testemunho. Cristocidência, eu gosto de É. brincar, as cristocidências. Exatamente. Então eu cheguei lá nesse trabalho chamado Rezando o Amor de Jesus Cristo, foi feita a leitura da Bíblia, inclusive foi um trabalho bem atípico dos demais que eu fui depois, Entendi. né. E aí tomei esse chá, e no momento que eu tomei esse chá eu comecei é normal vomitar, tá, só pra Esse contextualizar. chá era pra quê, assim? Eles falam que é pra abrir o terceiro olho, a glândula pineal que fica aqui, e aí você consegue ver o mundo espiritual. Essa é a crença indígena, né. Entendi. E aí, de fato, você vê o mundo espiritual, e isso É que deve ser um alucinógeno, isso. provavelmente, E né? você vê tanto coisas boas, né, que eu não posso aqui dizer que não, mas você também vê muitos demônios, você fica de fato ali exposto e vulnerável a todo tipo de visão, né. E aí eu comecei a passar muito mal, e fui lá pra fora, caí, assim, já com a cabeça nas pedras, e comecei a ter uma sensação física de morte. Eu tenho dificuldade de explicar isso, porque, né, é difícil colocar em palavras, Sim. mas eu sentia que o meu sangue parava de correr, que o meu rim parava de pulsar, que o meu pulmão eu senti que eu estava morrendo. E aí eu chamei meu amigo e falei: "Eu tô morrendo". E aí ele falou: "Morra". E aí eu chamei o pessoal responsável lá, eles falavam: "Morra". Hoje eu entendo que eles acreditam na morte do ser antigo para o renascimento de um novo ser. Uhum. Então, muitas pessoas consagram esse chá por muitos anos buscando a morte, essa morte espiritual. E eu no primeiro dia ali estava tendo essa morte, né. E aí todo mundo me encorajando a morrer e eu naquele desespero físico e não conseguia falar. E durante esse tempo eu tive uma experiência que todo mundo externo, assim, se cegou e eu só conseguia ver uma luz extremamente forte. E essa luz eu ouvia ela, e ela falou: "Eu sou Jesus, e eu que estou ouvindo todas as noites você me pedindo a morte. Olha só. E se você quer morrer, eu tô te dando a morte agora, você tem essa oportunidade, morra, se é isso que você quer". E eu brinco, né, que Jesus precisou ser muito incisivo comigo, porque eu sou assim. E eu acho que o nosso Espírito Santo é muito personalizado, né, ele fala do jeitinho que a gente ouve. Do jeito que a gente vai entender. É, e foi assim que Jesus fez comigo. E aí, naquela agonia e aquela sensação de morte, eu olhei para aquela luz e falei: "Jesus, não me deixe morrer". E aí eu apaguei, não sei te dizer por quanto tempo, sei que eu acordei lá dentro já, dessa tenda, gritando compulsivamente: "Eu tô viva, eu tô viva". E aí, naquele dia eu parei de tomar antidepressivo. Eu Uhum. olhava, assim, parecia que o céu era mais azul, que a grama era mais verde. Eu fui imediatamente um encontro com Jesus, eu fui completamente curada. Houve ali uma confusão minha, de continuar indo lá, porque eu acreditei que Jesus estava lá, como ele me encontrou lá. Sim. Até que em uma dessas experiências, acho que na terceira ou quarta, Jesus novamente se apresentou e falou: "Você precisa ir para uma igreja". Claramente. Uhum. Você precisa ir para uma igreja. E aí, infelizmente, veio a pandemia, fechou tanto esse local quanto as igrejas. Uhum. Então eu comprei uma Bíblia, comecei a ler ali totalmente do zero, lá em Gênesis, não sabia o que eu estava fazendo. Sim. Então, durante a pandemia, eu parei de buscar em outras fontes, mas eu não tinha um discipulado, eu não tinha uma casa ali, uma comunidade, né. Até que, quando as igrejas abriram, no dia que abriu,
Eu fui até a Bola de Neve na época aqui em Lages, né, eu Uhum. eu imaginei que ia ser a mais liberal, que ia me Sim. e foi uma bênção, congreguei um tempo lá com eles. E no momento que eu pisei na igreja, eu comecei a chorar. Chorar, chorar, chorar. E eu considero o dia da minha conversão o dia que eu fui numa igreja evangélica pela primeira vez. Porque Que aí eu legal. comecei a ser cuidada, comecei a ler a Bíblia como orientação, né, Uhum. comecei a ter discernimento. Isso até ajuda. Exatamente. Então eu considero minha conversão nesse momento que eu busquei a igreja. E ali eu comecei a conhecer de fato o Espírito Santo, Jesus, e pensa, né, o choque que foi para minha família, para os meus amigos. Meus Sim. amigos fizeram uma intervenção, falaram: "Você está passando por uma lavagem cerebral, você Acharam que você tinha ficado louca. louca". Eu acho que até relacionaram ao chá, né, de tipo assim: "Essa menina enlouqueceu". Sim. Então minha mãe falou: "Olha filha, você sempre odiou crente, mas a mãe te encoraja, né, se você quiser ir, eu tô do teu Uhum. lado". E aí, plot twist aqui, depois do meu batismo, minha mãe também se batizou. Então já Olha temos só. aí, uma alma, né. E hoje, assim, eu ainda tenho algumas pessoas que eu converso dessa época e me respeitam super. Então, felizmente, assim, quem Deus queria manter ficou na minha vida, mas, mantendo o respeito, sabe. Uhum. Então hoje a minha irmã ainda frequenta esse local vez ou outra, a gente tem um relacionamento super bom, de muito respeito de ambas as partes, então eu entendo que agora as coisas estão começando a se assentar, mas foi muito caótico, né. Imagina? E fora a parte pessoal ali, o Espírito Santo falando: "Joga esses cropped fora, para de Sim. se vestir de tal jeito, joga fora esses ídolos", então assim, passei por muitas informações ao mesmo tempo, né. É porque foi uma transformação muito forte, né, envolveu muita coisa. Na verdade, toda conversão, ela vai requerer muita coisa da nossa parte. Sim. É realmente uma morte Uhum. para um ser antigo e um renascimento para uma nova pessoa. Então, muitas coisas a gente vai ter que renunciar, a gente vai ter que se desfazer. E como você foi por diversos caminhos, eu acredito que isso tenha sido muito forte, porque era bastante coisa, né. Uhum. Cada um vive aquilo que precisa ser vivido. Eu lembro que durante um tempo, assim, da minha vida, eu me culpava muito, porque quando eu era bem pequenininha, assim, criança, eu deveria ter em torno de uns 4 anos, mais ou menos, eu tenho a lembrança de os meus pais, na tentativa de tentar salvar o casamento deles, indo numa igreja evangélica, uma Uhum. igreja cristã, aqui em Lages. E eu lembro que eu era bem pequenininha e eu subia uma rampa para ir para o Kids, para a Uhum. área Kids da igreja. E eu lembro que quando essa memória retornou para mim, eu já estava na igreja, e eu lembro assim: "É injusto, Deus, porque por uma decisão dos meus pais, eu não fui uma pessoa, eu poderia ter crescido Uhum. nesses caminhos. Eu poderia ter sido poupada de muita coisa que eu vivi, de muita dor que eu sofri, Uhum. de muitas cicatrizes que eu não gostaria de carregar. Mas por uma decisão dos meus pais, eu fui para outro caminho. Sim. Então, durante muito tempo, eu não queria carregar a história que eu carregava. Uhum. Até que um dia, uma pessoa falou para mim: "Mas é exatamente essa história que Jesus precisa, né? Não existe, acasos. O Sim. Senhor sabe exatamente a medida". E eu acredito muito que ele tem um plano para cada pessoa. Obviamente que se você tivesse ouvido essa voz naquele dia e tivesse ignorado, Uhum. Cristo não ia poder fazer o que ele fez na tua vida, porque nós temos o livre-arbítrio. Sim. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque o verdadeiro amor, ele nos deixa livre. O que nos aprisiona, as pessoas acham que o que nós vivemos com Jesus é uma lista de pode e não pode. Uhum. Ah, agora não pode mais beber. Agora não pode mais ir em festa. Agora não pode mais se relacionar com as pessoas. Não pode mais ficar. Não pode mais Uhum. fazer o que quer. Não pode mais usar as roupas que gosta. E não é sobre isso. Na verdade, não é uma lista de pode e não pode. É uma lista de que isso não faz mais sentido para E eu minha acho que é muito vida. mais de quero e não quero, porque quando a gente Exatamente. tem Jesus, a gente não quer mais coisas que não agregam na nossa vida, né. É Então a gente pode absolutamente tudo. porque a gente tá numa cegueira Uhum. espiritual, na verdade. A gente não vê que o que nos aprisiona é o álcool, são Sim. as drogas, são a necessidade de festa, a necessidade de pular de um relacionamento para outro, Uhum. de mostrar o corpo. Hoje eu tenho esse entendimento. Por que que eu vou mostrar o meu bem mais precioso? Uhum. Por que que eu vou sair por aí me expondo? Sim.
Se o Senhor me construiu, me fez dessa forma, por que que eu vou sair por aí com um decote aqui, uma transparência, uma... Uhum. Não faz sentido, mas as pessoas não conseguem entender isso. E foi muito legal você falar que vocês têm muito respeito, né, pela sua família. Eu gosto muito isso porque eu acredito que nós, como cristãos, nós devemos sim nos posicionar. A gente deve sim falar no que nós cremos, né? Ó, muito obrigada, mas esse Uhum. lugar eu não vou. Isso aqui não faz mais parte da minha vida, essa ação, essa atitude, enfim. Só que às vezes o outro lado não é tão respeitoso Uhum. assim, né? Todos querem ser respeitados, mas na hora de respeitar, e uma vez eu lembro que eu tive que me posicionar com alguns amigos e eu falei pra eles: "Eu respeito a decisão de vocês de continuarem vivendo dessa vida. Por que que vocês não podem Uhum. respeitar a minha?" Não, e de tudo que eu já fui, né, eu nunca sofri tanto preconceito e eu estive do outro lado, então eu estou falando de ambos, é o meu local de fala. Eu nunca sofri tanto preconceito quanto eu sofro sendo cristã. Nunca sofri tanto preconceito. Então, de já me colocarem numa caixinha de que eu sou intolerante religiosa, de que eu sou homofóbica, de que às vezes até racismo, sabe? De me colocarem numa caixinha como se eu fosse uma vilã, de que eu desejasse o mal de todo mundo. E, pô, eu só quero falar de Jesus e te amar. Eu não quero nada mais do que isso, né. Sim, Como você disse, eu sou posicionada, então, nas redes sociais, no trabalho, em todo o local que eu preciso me posicionar, me posiciono de acordo com os meus valores e princípios, mas sim, eu nunca vou desrespeitar uma pessoa, porque eu não exatamente. carrego mais só a Priscila, eu carrego Cristo, né. Então o meu Exatamente. testemunho onde eu piso, eu tô sendo observada, e muitas pessoas esperam a falha de um cristão muito mais do que dos outros, pra depois dizer: "Olha lá, ó, o crente fazendo isso". Então Nossa, mas não era você que ia na igreja, é, né? A gente exatamente. escuta muito isso. Então, assim, é algo que eu também falo muito, que é de ter esse respeito do outro lado, né. Porque eu achava, quando eu estava lá do outro lado, que os crentes que eram violentos, agressivos e intolerantes. Hoje eu vejo que o cenário é bem diferente. Exatamente. E é engraçado, né, Pri, porque você imagina, olha a vida que você vivia, né? Uhum. Uma vida de bebida, não sei se você chegou a usar drogas, Eu enfim. sempre brinco que todas menos crack. Olha só. É mais fácil falar assim do Aham. que Festas e tudo mais. E estava tudo bem para sua Sim. família, estava tudo bem para os seus amigos, mas a partir do momento que você Uhum. resolve procurar Jesus, aí, opa, ela ficou louca. Sim, Pra ver como tá tudo invertido hoje em dia, né? exatamente. Você buscar a Deus, você buscar ter uma vida de valores, de princípios, é o errado. Exato. É surreal, né. E às vezes eu até cuido pra não ficar nessa bolha, cristã e evangélica e não entender o que que o inimigo tá fazendo no mundo. Então eu busco Uhum. estar sempre atualizada, porque a gente precisa, como uma estratégia de guerra, conhecer o nosso inimigo e as armas que ele tá Exatamente. utilizando. Muito bom. Então, eu não me cego completamente para o que tá acontecendo no mundo, porque eu preciso entender o que tá acontecendo e falar sobre isso com as mulheres da minha igreja, com as minhas amigas, pra gente, de certa forma, se proteger, né, daquilo que tá acontecendo. Exatamente, e até porque nós estamos inseridos Uhum. nesse sistema. Sim. Todos os dias nós saímos de casa para trabalhar, para frequentar lugares, supermercado, padaria, trânsito. Às vezes você vai precisar ir a uma festa de casamento da sua família, Uhum. uma festa de aniversário, uma formatura. Nós estamos Sim. nesse ambiente. Não existe um mundo à parte dos cristãos, né? Não existe o fantástico mundo de Jesus, onde a gente entra naquela bolha e tudo é perfeito Uhum. e a gente está protegido de tudo. Não, nós estamos inseridos nesse ambiente, né? Encontrando pessoas, convivendo com Uhum. pessoas, e é exatamente por isso que já está escrito na Bíblia, né? A nossa luta não é contra a carne, a Uhum. nossa luta é contra é, espíritos, Sim. né? Então a gente tem que entender que nós não estamos militando, nós não estamos nos posicionando contra as pessoas, pelo contrário, nós amamos as Uhum. pessoas, mas nós, pelo fato de amarmos, às vezes a gente precisa confrontar com a Sim. verdade, porque eu acredito, você vai poder falar isso com bastante propriedade, que quando você vivia essa vida, você era manipulada por um Uhum. mundo espiritual que existe. Sim.
E eu digo que a gente não precisa ser uma cristã feminista ou qualquer outro ismo, porque Jesus amava as mulheres, Jesus amava os imigrantes, Jesus amava os negros, Jesus amava então, não precisa de outro ismo, você só precisa do cristianismo, né. A Sim, partir do momento que você segue a Cristo, você vai respeitar as diferenças, você vai é, amar as pessoas, e então não precisa de uma outra bandeira, você consegue se sentir completo sem perfeito. precisar de várias vertentes e de vários locais de busca, né. Perfeito. Eu acredito que esses movimentos eles acabam, existindo porque as pessoas buscam um sentido na vida. Uhum, Elas buscam sentido e lá em João fala: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". É o caminho, uhum. não é um dos caminhos, né. Eu sempre falo lá na igreja nós temos, um café de boas-vindas para os nossos visitantes que nós apresentamos a nossa igreja, nossos valores, princípios, missão, por que que nós existimos. E uma das coisas que eu falo quando eu tô apresentando esse café é assim: você já provavelmente viu na internet, em alguma rede social, aquela frase: "Todos os caminhos levam a Deus". Uhum, Mentira, porque Jesus fala: "Eu sou o caminho". Eu não uhum. sou um dos caminhos, ele é o caminho, Sim. ele é a verdade e ele é a vida. Tudo que sai fora disso é, eu não vou dizer um engano, mas eu vou dizer que o inimigo ele gosta muito de pegar algo que o Senhor criou perfeito e desfuncionalizar uma partezinha daquilo. Uhum. Às vezes é muito sutil Sim. e a gente não percebe que a gente está vivendo uma vida de engano, de mentira, porque às vezes é muito sutil. Uhum. Eu acredito muito, a gente vai entrar agora um pouquinho nesse tema sobre religião, e eu já falei aqui em outros episódios, a religião eu acredito que é um dos maiores males desse Uhum. século que nós podemos viver, assim, que nós podemos verificar, porque ela se esconde atrás, muitas vezes, da Bíblia, Uhum. uma parte da Bíblia, às vezes por trás do nome de Jesus, por trás do nome de Deus, só que a religião, ela nos separa do Uhum. Senhor. Não foi Deus que criou a religião, foi o homem que criou a religião. Deus criou o ser humano para relacionamento, Sim. relacionamento com ele, viver uma vida de fato com ele. O cristianismo é sobre isso, é sobre você conhecer Jesus, você caminhar com Jesus, você ter um relacionamento com Jesus. Eu não tenho Jesus o dia que eu vou lá na igreja, Uhum. uma vez por semana. Eu tenho Jesus aqui agora, do meu lado. Uhum. A hora que eu vou deitar, a hora que eu acordo, quando eu tô comendo. Às vezes eu brinco assim, cara, hoje eu deixei Jesus com a cabeça desse tamanho, porque o tempo todo, ô Jesus, ô Jesus, Jesus. Uhum. Jesus é o amor da minha vida. Sim. Ele é o meu tudo, ele não é uma parte da minha vida. Ele é o todo. Uhum. Se tirar ele de mim, não sobra nada. Nada. Nada de bom, nada que faça sentido. Ele é o todo. E às vezes é isso que as pessoas não entendem e a gente fica com essa marca de fanático, de lavagem cerebral, Uhum. né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da religião e se você puder contar pra gente um pouquinho do que estava escrito nessa carta que Uhum. você escreveu para sua mãe. Se você quiser abrir, Uhum. se Uhum. você não se sentir à vontade, tá tudo bem. Mas talvez, Pri, tenha pessoas que vão nos ouvir que estão escrevendo cartas. Uhum. Então compartilha um pouquinho com a gente, o que você puder e o que você sentir no seu coração. Legal. Em relação à religiosidade, eu acho que todo crente tem que vigiar, né? Porque eu, vindo desse passado caótico, às vezes me pego sendo religiosa, Sim, né? Então, como você disse, nós temos a tendência de ir para esse Isso. lado. E Jesus é disponível, né, o Espírito Santo tá sempre com a gente. Então, quando eu estou com um incômodo de algo que alguém fez ou de algo que eu vi, eu peço para o Espírito Santo me trazer discernimento. É bíblico esse meu incômodo ou é religiosidade, né? Uhum. Isso é algo que vem da minha carne humana, que eu tô incomodada, ou é algo que a tua palavra me diz que tá errado de fato? Então, essa questão da religiosidade, eu acho que é algo que as igrejas têm que combater, né, mais do que qualquer outro núcleo. Sim, De entender que o véu foi rasgado, nós temos livre acesso e que sim, é importante a gente obedecer a palavra de Deus, mas isso está separado de obedecer a ritos que o próprio ser humano acabou criando, né. Em relação à carta, né,
como eu te falei, o que estava escrito lá nesse bilhetinho que estava no meu bolso era basicamente para minha mãe não processá-los. Por Não quê? processar o instituto. Por quê? Porque eu sempre fui muito expressiva e sobre os meus sentimentos. Eu acho que esse é o meu maior superpoder. Eu busco sempre me autoconhecer, eu sei o que eu tô sentindo, por quê, e eu verbalizo isso para as pessoas, para as minhas amigas, para minha família. Então, tudo que eu tinha que dizer para minha mãe, eu já tinha dito, né? Entendi. Que era. E ela, eu sei que foi uma fase muito difícil para ela, porque ela se sentia impotente. A minha mãe é extremamente carinhosa, amorosa, fofa, amor da minha vida. Então não me faltou afeto, não me faltou presença, ela não sabia mais o que fazer com eu chegava pra ela e falava: "Mãe, eu penso em morrer, eu não vejo sentido". E assim, eu sempre fui muito correta no trabalho, então nessa época eu trabalhava e eu batia o ponto todo dia certinho. Em Uhum. nenhum momento, por exemplo, eu me afastei, não julgo quem faz, mas não me afastei por depressão, mas eu sobrevivia, eu não vivia. Uhum. Eu passava um dia sem sentido nenhum, um dia vazio. E olha só, eu vejo símbolos nas coisas, né, eu olho as fotos dessa época, eu editava todas em preto e branco. Eu fui ver isso recentemente, que Uhum. todas as fotos dessa época do pensamento suicida eu editei em preto e branco. E há um vazio no meu olhar naquelas fotos. Então não é muita gente pensa que a depressão só se apresenta de uma forma, que a pessoa fica na cama lá sem tomar banho e tal. Mas no meu caso foi muito no tipo assim, cansei. Eu não chorava mais. Não era: "Ai, eu tô Uhum. chorando, tô triste". Era tipo assim: "Eu não quero mais viver, eu não suporto mais estar viva", sabe. Então, assim, eu trabalhava, eu ia pra faculdade, na época eu estava cursando Tudo no psicologia, automático. tudo no automático. Eu dormia, acordava, eu parecia um robô. E quando eu olho as fotos dessa época, dá de notar, eu já mostrei na igreja fotos dessa época como testemunho, e dá de notar um vazio completo no meu olhar. E eu diria que essa é a maior red flag do momento da depressão, é quando a pessoa já não faz mais nem questão de nada, sabe. Uhum. Ela simplesmente desistiu. Então eu já tinha expressado que eu Só tinha. que isso, às vezes, pra gente é muito difícil identificar na pessoa. Porque como você continua fazendo tudo o que você Uhum, precisa fazer, como é que eu, por exemplo, sendo uma pessoa próxima, vou identificar, uhum, né? Nós conversamos aqui também nos outros episódios que nós somos expert em usar máscara. uhum, Eu acho que a nossa geração é a geração que se tornou mestre em usar filtros, sim. máscaras, e cada dia a gente usa a máscara que nos convém. Uhum, com certeza. No meu caso, como eu falei, eu sempre pedi ajuda, né. Então, foi mais fácil, não tenho Uhum. como dizer que não. Você externalizou que você realmente não queria mais viver. Isso. E o meu marido até brinca, né, quando a gente agenda DRs, né. Uma vez ao mês vamos discutir o relacionamento. E aí ele fala: "Amor, eu queria muito conseguir me expressar como você, mas eu ainda não consigo". Ele, nossa, melhorou drasticamente, mas ele tá sentindo e não consegue dar um nome àquilo. Mas é que os homens têm mais dificuldade. A É, é. gente já nasce com a boquinha É, ó, mas eu né. como boa parte dos que vão estar nos ouvindo são pessoas cristãs ou que estão caminhando para isso, eu diria para pedir discernimento mesmo, sabe. Porque o meu trabalho é 100% remoto, então a gente só se vê pessoalmente uma vez ao ano. Mas às vezes da pessoa entrar numa chamada de vídeo com uma expressão X, o Espírito Santo já me fala: "Manda uma mensagem". Uhum. Então de você estar, vigilante no que o Espírito Santo também quer fazer através de você, de te usar, né. Com certeza já te usou para trazer uma palavra de conhecimento para alguém, para dar um abraço. Então, eu diria para essas pessoas para discernirem no espírito mesmo, aquelas pessoas que precisam de ajuda. Algumas, como eu, vão pedir ajuda e outras não vão dar nenhum sinal. De fato, você tem total razão. Mas o Espírito Santo, ele nos dá aquele toque de fica mais próximo Sim. daquela irmã que ela tá precisando, sabe. Então, estar disponível para ser usado nesse aspecto também, né. Sim. E voltando um pouquinho ao assunto do feminismo, né, que você falou que hoje é um muro baixo na sua vida, eu sempre falo, né, essa expressão: "Todos nós temos muros baixos". O que que são muros baixos? São áreas da nossa vida em que fomos, de certa forma, em algum momento feridos, Uhum, e é uma área que sempre ela vai ser mais delicada. Por quê? Porque o inimigo, ele não conhece o futuro, ele não sabe o que que vai acontecer com a gente amanhã, mas ele conhece o nosso potencial. uhum, E ele sabe exatamente as áreas mais delicadas onde ele vai tocar, para trazer essa depressão, para trazer um desânimo, para trazer tristeza, para que a gente se canse, para que a gente uhum, desista. Então, essas áreas elas são mais delicadas, né, e você falou que é um espinho na tua uhum, carne. O feminismo, eu tenho
Eu já senti, em alguns momentos, necessidade de estudar mais, mas nessa correria louca de vida, às vezes eu acabo ficando, eu vou estudar mais a palavra de Deus, Uhum. e às vezes a gente não consegue tirar tempo para estudar outras coisas, embora eu reconheça que seja extremamente necessário. Sim. Você que estudou um pouco, eu sei que o feminismo, muitas pessoas que eu vejo se dizendo feminista, na verdade elas têm pouquíssimo conhecimento do que se trata verdadeiramente o movimento feminista. Uhum. E não é estranho, não causa estranheza um movimento feminista que traz a palavra do feminino combater a essência da mulher, que é a beleza? Uhum. Nós precisamos falar um pouquinho sobre isso, porque a mulher ela foi criada diferente do homem. Uhum. Existe um propósito para isso. O nosso cérebro, cientificamente é comprovado que ele é diferente do cérebro do homem. Nós somos criadas de maneira diferente, com propósitos diferentes. E ser diferente não significa ser contrário, Uhum. não significa ser oposto. Não é porque eu sou diferente de você que eu vou ter que bater de frente com você. Né? Então, o movimento feminista, ele combate algumas coisas que eu olho e não faz o menor sentido você combater a essência da mulher. Uhum. Eu acho que o feminismo que é vendido muito para as adolescentes, né, e que é bonitinho, e para muitas mulheres que não pesquisam a fundo, é: buscamos a igualdade de gênero. Mulheres e homens são iguais em direitos. Seria ótimo se fosse só isso, se parasse aí, eu até ia concordar, Sim. mas Inclusive, isso é um direito que está na Constituição Federal. isso. A igualdade entre todos. E que Jesus também fazia e pregava isso, né. Então ele conversou com mulheres adúlteras, para ele não tinha, ele usava mulheres, então, espiritualmente, então isso não era uma questão para Cristo. Mas o que acontece de fato no movimento é que o belo, ele é distorcido, né. Na verdade, não só o movimento feminista, a E por cultura quê, woke, Pri? é para inverter de fato valores, né. Então, se uma, por exemplo, hoje eu vejo muitas feministas atacando as mulheres tradicionais, né, que querem ficar em casa fazendo pão, Meu sonho. meu sonho também, agora é meu sonho, né. E parece que essa mulher tá sendo oprimida pelo marido por estar naquela posição, mas ela pode estar feliz naquele lugar, e o feminismo não consegue identificar isso. E não consegue aceitar E também. não consegue aceitar. E eu vejo que também, há uma histeria, assim, uma agressividade muito grande. Então é difícil até de dialogar com pessoas que estão muito imersas, né. Eu era muito difícil de dialogar nessa época. Então você cria aquela crença e, de fato, você tá sendo manipulado e você tá ficando com cabresto, onde você não consegue olhar ao redor. E a família é vista como algo ruim, né. O divórcio é algo ok, não deu certo, segue em frente, né. Vai, casa de novo e tal. E como ficam essas crianças no meio disso, né? As crianças eu acho que são as mais negligenciadas pelo movimento feminista, não só pela questão do aborto que elas buscam, né, a legalização, mas também pela questão de que as crianças, crescem sem nenhuma estrutura familiar, sem nenhuma estrutura, até de gêneros ali, né, do Você que um pode homem ser o que faz. você quiser, é É, isso que eles é pregam. isso, exatamente. E aí que tá o problema, porque se cada um faz o que quer, gente, a sociedade vai virar um caos, vai virar, vai ficar, se eu quero matar o fulano porque ele me estressou, eu vou matar. Se todo mundo viver de acordo com a sua carne, nós vamos viver um inferno aqui, né. Sim. Então é muito relacionado ao que você fala, né, acham que a religião nos aprisiona. Quando na verdade hoje eu vivo a verdadeira liberdade, né. E se Perfeito. hoje eu sou submissa ao meu marido, que as pessoas acham que é dizer amém e baixar a cabeça Pra e dizer tudo. não é, eu sou uma auxiliadora, eu aconselho, mas quando ele toma uma decisão enfática, eu falo: "Amor, vamos lá". E se ele errar, eu vou estar do lado dele e a gente vai consertar juntos, né. Então a submissão bíblica é estar sob a mesma missão, é entender que ele vai ter um papel naquela missão e eu vou ter outro, e que ninguém é inferior a ninguém naquele relacionamento, né. Sim. Mas é complexo tentar argumentar isso com essas pessoas, porque, eles acham que nós estamos numa bolha, quando na verdade são eles que estão, né. Eu acho que o cristão é muito mais aberto a debates do que Exato. essas pessoas. E infelizmente, né, nós vivemos um momento muito triste no cristianismo com o que aconteceu com o Charlie Kirk Uhum, nos Estados Unidos. E isso mostra quem realmente é intolerante. uhum, Qual é o lado que tem sido intolerante? Você tirar a vida de uma pessoa simplesmente pelo que ela fala. uhum, Eu não tenho visto notícias de cristãos que estão tirando vidas
de pessoas de esquerda, Uhum. pelo que pregam. Alguém que se levantou como um defensor do aborto ou como um defensor do movimento feminista. Eu não tenho visto essas pessoas perderem a vida por falar sobre Uhum. isso. E nós cristãos, cada vez mais estamos sendo perseguidos, alguns perdendo sua própria vida, né? Isso já estava na Bíblia, Uhum. É que o que eu ia dizer. aconteceria, né? Nós precisamos estar preparados. E eu acho que é por isso que a gente não pode se calar. Uhum. Não pode recuar, né? E se a gente tá falando sobre liberdade de expressão, que o público de direita, inclusive, quer que essas pessoas possam expressar o que elas sentem, desde que a gente também possa expressar aquilo que a gente pensa, né? Então, quando a gente fala de liberdade de expressão, eu acho que nós, enquanto cristãos, temos que exigir isso e nos posicionar mais, sabe? Sim, Porque esse medo do cancelamento constante faz com que muita gente não se posicione e que o mal acabe ganhando mais força ainda, né? Então, é. falar o que você sente desde que não esteja ferindo nenhum direito do outro é algo que é previsto também em Constituição e que a gente tem que fazer, né? Sim, e eu acredito também que esse posicionamento ele é muito necessário, né? A própria palavra de Deus fala, seja forte e corajoso. Uhum. E às vezes a gente vai ter que pagar um preço. Sim. Nós teremos que pagar um preço. Eu tinha um temor, assim, muito grande. Por quê? Porque esse ambiente, o pod com propósito, foi algo que nasceu no coração de Deus. Eu, por mim, não estaria fazendo Uhum. isso, né? Eu já tenho meu trabalho, eu já tenho uma vida, assim, bem superlotada. Eu ainda sou solteira, então eu ainda não tenho nem marido nem filho. Quero Uhum. muito ter um sonho, o maior sonho do meu coração é construir a família. Eu Uhum. acredito que a família é um dos maiores propósitos do Senhor, né? Por isso que ela é tão atacada, por isso que tantos movimentos se levantam, porque é na família onde muita coisa acontece, onde nasce propósito, onde nasce sentido, Uhum. onde a essência é revelada, onde o homem encontra o verdadeiro papel, a mulher pode exercer o seu papel. Eu acredito realmente nisso, porque Deus, ele é um Deus perfeito. E se você for estudar Gênesis, ele criou todas as coisas. Por que que Deus sentiu a necessidade de criar o ser humano? Uhum. Por quê? Ele queria ter relacionamento, ele queria ter uma família. Sim. Ele nos criou para sermos família, com ele, entre nós e construir uma própria família, né? Então, eu acredito muito que é por isso que somos combatidos, mas a gente não pode ter medo, porque de fato eu gosto bastante de conversar e eu acredito que uma das coisas que Deus colocou o pod na minha mão foi por Uhum. isso, porque a mesa é um lugar que eu sento com pessoas para ouvir, para abrir coração, para tentar ajudar com um pouco que eu sei, Uhum. com o Cristo que está comigo. E a gente trouxe agora para esse ambiente, né, para poder ajudar outras pessoas. Então, acredito que nós não podemos ter medo realmente desse cancelamento, porque isso já estava previsto na Bíblia, Uhum. né? Lá, muito tempo atrás, os cristãos já eram perseguidos. Aí, eu acredito que nós entramos, né, numa fase da hipergraça. Ai, Jesus te ama. Jesus é Uhum. amor. Não, você não precisa mudar a sua vida. Jesus te aceita. É exatamente porque ele te ama que ele não vai te deixar do Uhum. jeito que você é. Eu não vou citar o nome dessa famosa, né? Porque, enfim, não preciso expô-la aqui, mas é uma atriz muito famosa, já internacionalmente, né, brasileira. E ela falou, tem uns cortes dela que ela falou assim: Jesus é legal. Eu gosto de Jesus. O problema são os seguidores dele. Uhum. E isso, assim, me criou, me deu aquela ira santa, né, que a Uhum. gente fala. Eu falei, cara, o que que essa mulher tá falando? Né, porque pregaram um Jesus que, é um Jesus que aceita tudo, um Jesus fácil. E Uhum. ele é. Jesus é o meu melhor amigo. Mas as verdades que eu escuto dele, às vezes não são fáceis de engolir. Sim. Porque se eu te amo, eu vou chegar e falar: ó, isso aqui na tua vida vai te destruir. Uhum. Isso aqui vai acabar com você. E você é a prova viva disso, Pri. Sim. Porque você buscou em todos os lugares. Você tentou tudo que você podia tentar. E aquilo não estava te dando vida. Uhum. Estava te levando para a morte. Uhum. Então é isso que as pessoas precisam entender. Que às vezes nós nos posicionamos justamente por amar. Não por uma regra, não por uma religiosidade,
Não porque somos o dono da verdade, muito pelo contrário, né? A palavra de Deus fala que nós vamos de glória em glória e que estaremos aperfeiçoados até a volta de Cristo Jesus. Sim. Então é aos poucos, eu ainda não tô pronta. Cada dia eu peço para que Jesus coloque um tijolinho a mais na minha caminhada, na minha vida com Ele. Nós somos forjados. Uhum. O secreto com Cristo muitas vezes não é fácil, porque nós entramos em confronto com nós mesmos, com as nossas vontades, as mentiras que a nossa mente prega. Uhum. Né? Tem uma frase até que fala, a mente mente, Uhum. e ela mente mesmo. Então, acredito muito nisso, que nós precisamos cada vez mais estar abertos, mas também posicionados. Uhum. E as pessoas esquecem que ele morreu como um cordeiro, mas voltou como um leão, né? E o leão, ele vem com tudo e o amor verdadeiro, ele corrige, né? Então, Sim. isso é uma coisa que antes mesmo de me converter eu já fazia no sentido de que eu corrigia minhas amigas, corrigia minha família, corrigia as pessoas que eu amava e sempre fui muito julgada por isso, sabe? Mas agora eu consegui adocicar, digamos assim, as palavras, aprendi a ser mansa e humilde de coração. Uhum. Então eu sigo corrigindo, mas de uma forma melhor, mais agradável. Mas, como você falou, Jesus, ele não é o tempo todo o fofinho queridinho que não nos confronta, né? Então, esses dias eu falei, Deus, eu tô com a vida tão certinha, né? Por que que eu não consigo tal bem? Se ele tá com a vida certinha, tá se alimentando direito, tá treinando todos os dias. Assim, o Espírito Santo me confrontou, ele me trouxe uma lista de coisas que eu não tava fazendo da maneira adequada. Tá lendo a palavra todo dia, Exatamente. eu fiquei tão constrangida que eu falei, meu Deus, socorro, né? Que eu achei que eu tava entregando tudo, e aí, na mesma hora, o Espírito Santo veio e falou assim: olha aqui, ó, tanto de coisa que você tem que melhorar. E com certeza tem mais, ele me trouxe só uma listinha ali rápida, Mas né? isso é porque ele te ama. Porque ele me ama. E assim, eu já tenho um relacionamento com ele no nível de rir. Eu comecei a rir sozinha em casa. Meu Deus, eu nunca mais vou confrontar Deus nesse sentido de que eu tô fazendo tudo certo, porque eu sei que não tô. Então, quando você se abre para esse relacionamento com Deus, você tem que estar aberta à correção dele, né? E que bom, que bênção que é termos um pai tão amoroso ao ponto de nos corrigir, né? É, a palavra de Deus fala que o pai corrige o filho que ama. Exatamente. Então, nós somos corrigidos para nos tornarmos melhores, Uhum. para nos tornarmos a verdadeira essência. E eu gosto muito de ser mulher. E eu amo o relacionamento que Jesus tem com as mulheres. Uhum. E eu, de fato, acredito que nós precisamos nos posicionar dessa forma. Né? Como a gente falou ali no feminismo, por que a beleza ela é atacada? Por que hoje em dia nós não podemos ser mulher? Às vezes, se você chegar no supermercado super bem arrumada, as pessoas vão te olhar assim, mas isso, Uhum. na verdade, deveria ser um autocuidado, deveria ser uma expressão de amor. Deus te criou bela. Uhum. Deus te criou com características suaves, com hormônios diferentes do Uhum. homem, com cabelo, com pele, tudo diferente. As formas do seu corpo são diferentes. Uhum. Então, por que você não se cuida? Por que você não é quem Deus te criou para ser? Uhum. Né? Essa escolha de que eu posso ser quem eu quiser é a maior mentira que pode existir. Porque quem te criou foi Deus. Não Sim. pode o liquidificador olhar para o micro-ondas e falar, agora eu quero ser um micro-ondas. Uhum. Você não foi criado para isso, você não vai funcionar bem nisso. Sim. Né? Eu acredito, então, que o feminismo é isso, ele quer inverter os papéis e nós precisamos entender que não, eu não preciso ser igual a um homem. E a E beleza, eu ela não... vai se perdendo conforme você vai imergindo nesse movimento, né? Que eu já tava com o cabelo colorido, com mais de 6 piercings, já não me depilava. Então, assim, a beleza vai saindo de cena, comecei a engordar. Então, eles querem, de fato, distorcer tudo aquilo que Deus criou. E é uma revolta, querendo ou não, no fundo isso tem uma revolta. Com certeza. O espírito de rebeldia ali tá atuando a todo vapor, né? E eu quero trazer algo aqui, eu não sei se você já leu esse livro, mas foi um livro que me ensinou muito. Em Busca da Alma Feminina. Nunca li esse. Leia, eu Uhum. acho que vai ser muito legal. Você que gosta de aprender, ter Uhum. autoconhecimento, vai te ajudar muito. Todas as mulheres deveriam ler esse livro. É Em Busca da Alma Feminina o nome. E ele explica o porquê que o feminismo combate a beleza da mulher. Nós cremos no mundo espiritual. Sim. Existe um mundo espiritual. E você, nessa busca de religião, sabe que todos buscam a espiritualidade, Uhum. de certa forma. Acima de nós existe um mundo espiritual. E antes de tudo acontecer, existia o anjo mais belo.
né, no celestial, que era Lúcifer, o Uhum. anjo de luz. Ele era o anjo mais bonito do céu, era o que tinha mais beleza. E por uma revolta, ele começou a olhar para Deus e ele queria ser Deus. Então criou uma revolta no céu. Sim. Jesus, né, Deus expulsou ele do céu com os anjos que se rebelaram junto com ele e ele perdeu a característica que ele tinha, que era a beleza. Uhum. E é por isso que ele ataca as mulheres, porque depois Deus criou a mulher e Deus deu a beleza para a mulher. Então nós precisamos entender isso, que esses movimentos que atacam a nossa beleza é realmente uma revolta de um ser que perdeu isso que Uhum. nós temos agora, que Uhum. nos foi dado de graça. O Senhor nos escolheu para depositar esses valores, para depositar essas características em nós, e nós precisamos amar isso, Sim. porque isso revela a essência dele também. E honrá-las também, né? E a gente tá Exatamente. trazendo para o feminino, mas é uma característica que o inimigo tem também nos homens. Se a gente vê aí os cantores, né, gringos que começaram a carreira ali sem essa influência demoníaca, lindos, maravilhosos, bem vestidos, e conforme eles foram se aprofundando ali no mal, começaram a usar coisas mais bizarras na roupa, nos fundos de show. Então, o inimigo ele Exatamente. não gosta da beleza, né? Não gosta da arte. Ele quer sempre distorcer aquilo que Deus criou, na música, na arte, nas pinturas, em tudo. Exatamente. E é isso que as pessoas precisam entender, que tudo que há de melhor foi criado pelo Senhor. Mas o inimigo ele veio para matar, roubar e Uhum, destruir. Então ele pega algo que foi criado perfeito e quebra um pedacinho, risca um pedacinho, corta um pedacinho, e assim vai se criando o engano. E assim vai se criando a mentira, e assim as pessoas ficam imersas no mundo de engano, de ilusão e não sabem. E às vezes estão militando contra algo que elas nem têm conhecimento. uhum. Né? Então, Pri, sobre toda essa tua história, né? Você encontrou Jesus, hoje você é uma mulher de Deus. Você falou que você não tinha mais vida nos teus olhos. Eu estou aqui de frente para você e eu vejo teu olho brilhando. Uhum. Essa é uma característica do Espírito Santo quando ele nos encontra. Ele traz brilho para os nossos olhos, ele traz cor para a nossa vida. E para as pessoas que vão nos ouvir, eu não sei o alcance que isso tem, eu sempre entrego isso para o Senhor. O que que você gostaria de falar para essas pessoas que talvez elas se encontram perdidas, buscando em todos os lugares um sentido, um propósito? O que que você poderia falar para essas pessoas? Legal. Eu diria que, primeiro que você não estaria fazendo esse investimento, se não fosse porque você quer que mais pessoas alcancem esse amor. E eu não teria saído da minha casa hoje e estaria aqui se a gente não quisesse o seu bem, se a gente não quisesse que você fosse atingido Exatamente. por isso. Então, eu não conheço nenhum outro movimento, né, que você gratuitamente, muitas vezes gastando para isso, você sai falando desse amor que é tão forte. Então, se a gente tá pregando a palavra, é porque a gente vive algo tão extraordinário que a gente quer que mais pessoas vivam. É algo tão bom que a gente quer que todo mundo seja alcançado, né. Então, eu te diria que apenas Cristo pode, tapar esse buraquinho que você sente no teu coração. O que não significa que as coisas vão ser perfeitas o resto da sua vida, mas sempre vai ter uma esperança, você sempre vai saber que tudo vai ficar bem. Então, nada disso aqui é em vão, é porque a gente vive algo tão lindo e tão maravilhoso todos os dias, nos dias comuns, que a gente quer que mais pessoas vivam. E você é a prova viva de que não importa o quão longe você possa ir, sempre tem alguém te esperando para voltar. Exatamente. E o Senhor, ele nos dá novas vestes, né. Então, eu tenho certeza que tudo aquilo que eu vivi serve de testemunho. Eu entendo que o meu chamado evangelista também foi impactado positivamente por tudo aquilo que eu vivi, mas hoje eu sou uma nova criatura em Cristo, né. Então fica lá, como um testemunho, como algo que eu venci, mas fica no meu passado e hoje eu sou uma nova criatura. E que também uma das frases que Deus trouxe ao meu coração para esse podcast é que nós acreditamos que cicatriz compartilhada se torna cura multiplicada. Uhum. Eu tenho certeza que essas marcas do que você viveu lá atrás, elas vão se tornar cura para muitas pessoas. Amém. Você vai poder ajudar. Todas as feridas que nós cristãos vivemos, ela nunca é para nos ferir. Pelo contrário, é para nos forjar e para levar cura para aqueles que mais precisam. Porque é diferente eu falar para você, eu já andei sobre as águas, do que eu fiquei no barco e vi o meu amigo andar sobre as Uhum. águas.
A autoridade que você tem naquilo na tempestade que você enfrenta, na tempestade que você vive, é diferente daquela que você só viu falar. Tem um versículo que eu gosto muito que tá lá em Jó, que ele fala assim: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. E essa é a beleza de viver com Jesus. Você não passa mais a conhecer apenas um Jesus que você ouve as pessoas falando, mas você começa a caminhar com ele. E tem algum versículo que você gosta muito? Quer Tem. compartilhar com a gente? Eu acho que ele é bem clichê, dada a minha história, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Apóstolo Paulo. então eu entendo que não tem ninguém perdido para Deus, sabe? Que ele pode pegar alguém que mergulhou no pecado e ele pode trazer uma nova criatura que ninguém esperava. Eu sou a prova viva disso. Então, eu creio que tudo aquilo que eu vivi tem uma música que fala, né, que das minhas feridas sai um poder para curar. Então, eu entendo que Deus me deu autoridade para hoje estar como uma guerreira ali na linha de frente, vencendo essas coisas que em outro momento me aprisionavam, né? E rapidamente, Pri, pra gente encaminhar pro final aqui, você conheceu o seu esposo já sendo cristã, ele já era cristão, e vocês casaram debaixo desse princípio e estão construindo a família de vocês nisso. Sim, sim. Ele, inclusive, tem nome bíblico, Moisés. Tem. Nome fortíssimo. Ele teve o privilégio de vir de uma família cristã, né? Então, ele já cresceu ali debaixo do evangelho. E vou contar brevemente, mas é uma história que daria um podcast à parte. Vamos fazer a parte 2. O tempo passa muito rápido aqui. Vamos fazer a parte 2. Mas em relação ao meu relacionamento, né? Como que aconteceu? Primeiro, eu fui muito trabalhada pelo Espírito Santo na minha feminilidade, né? Inclusive, investi muito dinheiro nisso, assim, de cursos, livros, para entender como uma esposa bíblica deveria se portar. Então, eu tive ali mais de um ano de conversão só focando em mim. E aí, o Senhor me falou, tá na hora de você começar a orar por um marido. O Espírito Santo que me deu esse insight. E aí, eu comecei a orar. Foi uma oração até rápida, obrigada, Jesus. Não precisei orar muito tempo. Comigo não é a mesma coisa. Eu estou orando a longo tempo. Mas Cada história é diferente, né? E assim, como que a gente sabe que é de Deus a nossa história, né? Ele tinha 100 seguidores e o perfil privado e morava em Minas Gerais. Segundo ele, eu o segui. Eu não lembro do porquê eu segui ele no Instagram. O fato é que ele aí me mandou uma mensagem, a gente começou a conversar. E ele já na primeira conversa falou assim, olha, a gente mora em estados diferentes, eu amo minha cidade, eu amo meu trabalho, eu amo minha família, então eu não vou me mudar. Então não crie uma expectativa romântica, porque minha vida tá ok aqui em Minas Gerais e não há perspectiva de eu sair. Eu falei, ok, beleza. E aí Deus começou a avisá-lo, é tua esposa. Olha Lá, só. através de profetas, de palavras. E aqui a minha líder falou assim, viu, se algum homem de outro estado te mandar mensagem, dê atenção, porque eu tava orando pelo teu marido, ele vai vir de outro estado. Ela lançou essa braba assim do nada. E aí Deus começou a usar pessoas na minha igreja, na igreja dele, pra confirmar. E aí ele veio pra Santa Catarina pra me conhecer, me pediu em casamento no primeiro encontro, então a gente não namorou. Nossa, que bênção. E uma amiga, inclusive da Revo, me falou, tem um testemunho aqui, se eu não estou enganada, é da Luma Eupídio, se eu não estou enganada. Sim. Que ela não namorou, Da né? Luma e do Igor. Isso, que ela casou direto. E essa minha amiga falou assim, o Espírito Santo me falou que o seu caso vai ser igual, você não vai namorar. Antes de eu viver isso. Então, eu sou muito racional e o meu marido também, por mais que não pareça com a nossa história. Então, Deus, ele deu muita palavra para que a gente não balanceasse ali, não duvidasse. Então, a gente fala que a gente casou por obediência. A gente não pode romantizar dizendo que a gente se amava drasticamente. Nossa, é o amor da minha vida. A gente tinha atração, estava apaixonado, mas a gente casou porque a gente tinha um sim de Deus muito claro, assim. E hoje eu sou completamente apaixonada, amo profundamente. É um relacionamento que, por mais que todo relacionamento tenha dificuldades, ele é muito fácil. Desde o início foi muito fácil as coisas para ele vir para cá, por exemplo. Semana passada eu conheci minha sogra em Minas Gerais. A gente pagou um valor altíssimo de passagem. Para ele vir, ele pagou menos de um terço do valor que a gente pagou agora para ir, comprando em cima da hora. Então, assim, todas as portas foram se abrindo, tudo aconteceu de uma maneira muito fácil, muito tranquila. Deus foi testificando. Isso. E hoje eu entendo que, assim, e eu tinha uma cartinha para Deus das características que eu queria num homem, né? Físicas e de personalidade. E ele dá o check em todas, assim.
Então, Deus teve que procurar longe, né, mais de 1000 quilômetros, Mas fez. mas fez. Que E a especial. gente esteve sensível também àquilo que ele estava nos direcionando, né. Sim, Eu acho que isso que sim. é o mais importante hoje, entender que um relacionamento não tem que ser baseado na tua carência, no que você quer, no Perfeito, teu tempo, mas naquilo que o Senhor quer pra você, e ele vê o futuro, ele sabe de todas as coisas, né. Então, perfeito. a dica para as solteiras é sigam orando e estejam sensíveis, né. Amém, recebo. E usem esse tempo para autodesenvolvimento, então, para o seu Sim. ministério, para você como pessoa, né. O Paulo fala, né, que se ele pudesse aconselhar, diria para não casar, mas se o Sim. fogo for tanto, então case. É Mas porque de fato, né, quando ele fala isso, ele fala que quando somos solteiros, a nossa vida é para o é para o Senhor, Senhor. mas quando nós casamos, a nossa vida é para o outro. Então, você está usando esse tempo de solteira para o podcast e tudo mais, para a obra do Senhor, é uma bênção. Sim. E o marido que conseguir essa mulher maravilhosa vai ter muita sorte. Vai me encontrar, ele vai me encontrar, eu Vai, serei encontrada. A será. palavra de Deus fala que nós mulheres seremos encontradas. Pri, você poderia falar, depois de tudo que você viveu na sua vida, que hoje você vive a melhor fase que você poderia viver? Com certeza. E que bom que eu não consegui, me matar alguns anos atrás, porque eu não estaria vivendo essa vida maravilhosa. E eu brinquei ali, né, quero ser magra, rica e tal, mas a alegria de hoje viver dias comuns com o meu marido e de ir na nossa igreja de bairro e viver dias comuns com a nossa igreja é maravilhoso. Então, quando tem o Espírito Santo, os dias comuns, não é que a nossa vida é fácil, a gente trabalha, a gente tem que acordar A gente é cedo. um ser humano normal. Eu brinco assim, gente, vocês estão vendo asa aqui? Não tem. Mas tudo é muito mais existe uma magia A quando a gente gente tem o ganha Espírito Santo. propósito, a gente ganha Exatamente. sentido para a vida. Existe um sentido para hoje, num sábado de manhã que eu estava extremamente cansada, eu acordar para estar aqui, para você estar aqui. Porque Exatamente. a gente tem propósito, a gente vive com sentido. Pri, muito Obrigada. obrigada. Vamos fazer uma parte 2 para contar, né, o restante dessa história. Tua história é linda, ela é maravilhosa, que você nunca olhe para isso com vergonha, que você nunca deixe a culpa e a condenação inundarem o teu coração, porque a tua cicatriz, ela é linda, ela é forte e ela carrega o poder de Deus. Ela vai alcançar muitas vidas, Amém. você é um testemunho vivo do que o Senhor pode fazer. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você. Esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Fique conectado no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais e que esse episódio possa te encontrar. Eu desejo do fundo do meu coração que a presença de Deus invada esse ambiente onde quer que você esteja. Nos vemos no próximo episódio do Pode com Propósito.